Olá, seja bem-vindo à competência 4. Estamos quase na reta final da nossa disciplina. Na competência 3, nós aprendemos apenas uma única instrução SQL, a insert, que é responsável por inserir ou registrar uma informação no banco de dados. Na competência 4, nós vamos desenvolver uma aplicação que consulta, altera e exclui um registro em um banco de dados. Para que você entenda melhor e acompanhe o fluxo, que relaciona as competências ao longo da nossa disciplina, o nosso projeto piloto é um sistema que cadastra o aluno, a disciplina e suas notas. Como o intuito da competência 4 é alterar, consultar e excluir, eu preciso trabalhar com algumas instruções diferentes. Na competência 3, nós vimos apenas o insert, que faz a inserção dos dados junto ao banco de dados MySQL. Neste momento, a gente vai aprender um pouco sobre o select, que é a instrução responsável por selecionar, por fazer uma consulta no banco de dados. Veremos também o update, que é uma instrução SQL que tem a função de atualizar aquela informação que já foi previamente cadastrada no banco de dados. E temos também o delete, que, de maneira bem óbvia, serve para remover um registro, para excluir uma informação do banco de dados. Veja nessa análise do nosso código-fonte das páginas de consulta, alteração e exclusão e perceba que nesse conjunto de scripts PHP existem formulários, certo? Os formulários, mais uma vez, são responsáveis por capturar a informação e enviar para o script PHP. É importante que você tenha em mente esse funcionamento do conjunto HTML, formulário HTML e script PHP, em junção com as instruções SQL. Então, veja essa análise que eu fiz para vocês desses scripts PHP. Confira no vídeo. Prosseguindo com os exemplos práticos, vamos iniciar pelo script consulta.php. No caso aqui, apenas para identificação minha, eu estou chamando de consulta4.php. Esta primeira parte do código-fonte, nós já tivemos ciência na competência 3 e vamos atentar apenas ao detalhe de uma nova instrução aqui na query, que é o select. Obviamente, o select é utilizado para selecionar os dados. E a sintaxe correta para essa instrução é select asterisco. Neste caso, eu estou selecionando todos os campos da tabela etpack. Eu poderia também selecionar apenas alguns campos específicos, o que não é de nosso interesse, pois todos os campos são necessários para esta atividade. Prosseguindo, vamos deixar de lado a parte HTML nesse momento e vamos passar para a estrutura de controle while. Lembra que eu falei a vocês que a gente ia ver o conceito de array, ou vetor, como queira chamar? Chegou o momento. Quando eu aplico, neste caso, a estrutura de controle while, que é de repetição, e uso a função mysqli fetchArray, eu estou criando um vetor com uma série de informações. Como assim, professor? Vamos entender melhor. O que é que essa linha fala? Enquanto linha for igual a mysqli fetchArray lista, quem é lista? Lista é o link mais a query, ou seja, é a função mysqli query sendo executada.
Então é o seguinte, enquanto a variável linha for o vetor resultante dessa seleção de dados, que são todos os dados da tabela ETEPAC, vamos listar o campo aluno, disciplina e nota 1. Ok? Eu vou mostrar no navegador o resultado dessa consulta. Vou atualizar aqui para vocês conferirem. Ok? Então, Marcos, Helena e Maria já foram previamente cadastrados através do script inserir.php, com aquele primeiro formulário que a gente estudou na competência 3. Vamos voltar ao código. Você percebeu que há dois links aqui? Um encaminhando para o formulário alterar.php e o outro para excluir.php. São esses aqui. Perceba abaixo da tela que quando eu passo o mouse no link alterar relacionado a Marcos, aparece a ID 1. Essa é a ID de cadastro no banco de dados. Se for Helena, ID 2. Se for Maria, ID 7. Da mesma forma ocorre com o excluir. Só que ao invés de aparecer formulário alterar.php interrogação, vai aparecer o script excluir.php interrogação. Mas perceba que a ideia é a mesma, óbvio. Então, explicando mais uma vez essa parte do código que se utiliza o array ou o vetor, lembre-se que o vetor é uma lista associativa. E neste caso, a associação que fazemos é o nome de cada campo. Vamos passar adiante e explicar o formulário alterar.php. O formulário alterar.php é o script responsável por capturar as informações que deverão ser alteradas. Vamos ver no navegador como isso funciona. Vamos supor que, no caso do aluno Marcos, cuja disciplina é Info e a nota 1 é 10, existe um erro nessa nota 1 e eu preciso alterar para 9. Eu clico aqui no alterar e ele vai nos redirecionar para o formulário alterar.php. Veja que ele capturou as informações, né? O aluno Marcos, disciplina Info e nota 1, 10. Vamos supor que está errado, né? E vamos pôr a nota 9 e clicar em alterar. Os dados foram atualizados. Vamos voltar à consulta para conferir o resultado. Perceba que a nota foi modificada. Lembra que a gente estudou em competências anteriores que existem dois métodos? Né? Desta vez a gente está utilizando o método get. Por quê? Vamos conferir aqui no navegador. Porque a passagem da informação, no caso aqui do ID, está ocorrendo pela URL, por um endereço. Então, para que a gente consiga capturar esse ID, a gente utiliza o método get. A partir do momento que eu defino o método e capturo a ID, eu posso configurar o nosso formulário alterar.php para alterar a informação junto ao banco de dados através de um outro script,
o alterar.php. Perceba aqui acima, na linha 13, que mais uma vez nós temos uma query, né? Aplicando a função MySQL query. Continua sendo select de todos os campos da tabela ETPAC. Porém, existe uma condição. Que condição é essa, professor? Selecionar os dados da tabela ETPAC onde o ID seja igual à variável ID, que é essa aqui. Ok? Então, neste caso, como a gente quer alterar uma informação, precisamente, eu tenho que fazer uma referência. E essa referência é o nosso ID. Cada aluno cadastrado tem o seu ID. Passando mais à frente, e para que você entenda como a gente coloca a informação no campo, mais uma vez a gente vai depender de um array. A diferença é que a gente vai listá-lo dentro do formulário para que apareça a informação dentro do campo. A partir do momento que eu tenho tudo isso configurado, eu preciso entender como é que funciona o script alterar.php. E faremos isso agora. Perceba que sempre há uma conexão com o banco de dados. Claro, a gente precisa manipular as informações no banco, então é necessário que sempre façamos isso. O script alterar.php tem a responsabilidade de capturar as informações novas, que teoricamente foram alteradas ou não, do formulário alterar.php. E recapitulando, como se trata de um formulário, nós devemos utilizar o método post para capturar a informação. Um detalhe importante é que a ID, neste caso, precisa ser verificada, precisa ser informada. Por quê? Porque na instrução de atualização do dado, eu preciso ter uma referência. E mais uma vez, a nossa referência é o ID. Já conhecemos o método, vamos partir agora para uma nova instrução SQL, o update. O update ele tem a função de alterar uma informação previamente cadastrada. No exemplo que nós executamos no navegador, eu alterei o dado de um aluno. Ok? Então, vamos entender como é que funciona essa query. Atualizar da tabela ETPAC, configurando o campo aluno com o valor aluno, com a variável aluno, na verdade, né? Quem é a variável aluno? É a informação oriunda do campo aluno presente no formulário alterar.php. E isso vai ocorrer com todos os campos que eu quero alterar. A gente não verificou antes que a gente tinha as informações nome do aluno, disciplina e nota 1. Então, a gente faz essa configuração na query do update. E mais uma vez, existe uma condição específica, porque a gente está alterando um único dado, uma única linha no banco de dados. Então, mais uma vez, a gente precisa de uma referência e, neste caso, é a ID. Executamos a query e, quando o dado é atualizado, recebemos a informação. Vamos partir para o script excluir.php. Vou voltar aqui no navegador para você entender na prática como funciona. Eu vou excluir o aluno Marcos. Dados excluídos com sucesso. Por que isso ocorreu? Vamos conferir aqui no código. O script excluir.php
difere basicamente na query, né? Você pode perceber mais uma vez que eu estou referenciando o ID. Mas por que dessa vez é o get? Lembre-se que quando a gente utiliza get, é para capturar a informação de uma URL, de um link, e não de um formulário. Vamos retornar aqui no navegador e perceber que isso é um link e não um formulário. Confira aqui no final da tela o ID. Olha lá, exclui.php, interrogação ID igual a 1, que é ID do aluno Marcos. Vou botar aqui no script exclui.php. Então, nós aprendemos agora uma outra instrução, a delete. Como funciona? Qual a sintaxe dessa query, desse comando SQL? Delete na tabela etpack, onde o ID seja igual à variável ID. Notou mais uma vez a referência? É óbvio, pois a gente também está excluindo apenas um dado específico e não um conjunto de dados. Executamos a query e caso o dado seja excluído, recebemos a mensagem dados excluídos com sucesso. Após fazer a análise do conteúdo dos scripts que a gente desenvolveu nesta competência 4, você começa a perceber a relação que existe em determinadas situações. Quando utilizamos o comando select para selecionar os dados, simplesmente nós exibimos as informações na tela, né? Um detalhe importante é que a gente usa uma função chamada mysqli-fetch-array, né? Que trabalha semelhante a um vetor. Só que essa função transforma os campos presentes no banco de dados, né, em referências, em índices. Funciona da mesma forma, né, que a gente descreveu na competência 2. É por isso que quando você visualiza lá na linha TD e TR, que é linha e célula do código HTML, você vai ver que existe uma variável chamada linha, né, e entre colchetes o nome do campo referente ao banco de dados que eu quero exibir naquele momento do script, né. Quando nós criamos o link excluir e o link alterar, a gente está encaminhando um ID, né, uma identificação única de cada registro presente no banco de dados MySQL, para que aquela instrução seja executada. Se você ficou com alguma dúvida referente ao SQL, ao PHP e qualquer outra parte do nosso conteúdo, acesse o nosso fórum, escreva para a gente que a gente possa solucionar. Um abraço e até a competência 5.